boa tarde. Hoje é a nossa live com a Adriana Tanese Nogueira, psicanalista, fundadora da Rede Amigas do Parto. Hoje nós falaremos sobre a função da deusa Atena na gestação. Como será que a deusa Atena pode ajudar a gestante? Bom, enquanto a Adriana não chega, gostaria de anunciar que esse mês nós temos uma promoção do curso de doula pós-parto. O curso sai por R$ 99 e você pode adquiri-lo através do site asamigasdoparto.org. Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, Adriana, tudo bem? Eu não estava recebendo o convite. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar de Atena. Vamos falar da maravilhosa Atena, sim? Maravilhosa Atena. Muito bem, Adriana. Antes de entrar em Atena, você podia contar pra gente como que essa perspectiva das deusas surgiu dentro desse processo da humanização, do ciclo gravídico puerperal? Ah, boa pergunta, Cláudia. De fato, sabe, eu estava já trabalhando com as deusas e bem antes, né? Assim, eu estava eu usei as deusas nas minhas aulas na PUC do Rio de Janeiro. E aí, quando eu comecei na humanização do parto, lá há muito tempo atrás, eu percebi que elas seriam um ótimo instrumento para ajudar as mulheres a se entenderem, se conhecerem, sem se julgarem. Porque nós temos uma predominância de algumas deusas deturpadas. Uma delas é Atena, justamente, da qual vamos falar hoje. E aí isso cria estereótipos femininos. Eu gosto muito dessa perspectiva das deusas, porque ela nos ajuda a acolher todos os aspectos do feminino sem julgamento, sem estereotipar. E na medida em que elas estão juntas, elas se equilibram uma com a outra. O desequilíbrio surge quando elas estão separadas, como a gente vai ver agora com a Atena, né? Vai ser um exemplo bem prático. Puxa, que interessante, Adriana. E no caso de Atena, quem é essa deusa e como é que a gente identifica uma mulher Atena? O que seria uma mulher Atena? Então, no meu livro, né, As Deusas na Gestação, Parto e Pós-Parto, eu dou uma primeira introdução mitológica, né, dou um perfil da deusa. Então, Atena, como muitas já devem saber, nasceu diretamente da cabeça de Zeus e é a deusa do conhecimento, do progresso, da guerra quando necessária. Não é uma deusa pacífica necessariamente. Ela é uma deusa também relacionada à tecelagem, no sentido tanto físico quanto tanto material quanto simbólico, porque é a rede da sociedade. Ela é, vamos dizer assim, a grande mãe intelectual que cuida do social, da promoção do social. Portanto, a deusa da sabedoria. Puxa, acho que eu estou falando com uma. Atena é muito importante, exatamente. E no caso da gestação, qual seria a principal função dessa deusa, desse arquétipo? Como que ela pode ajudar a gestante? De que maneira? Ajudando-a a atinar o pensamento, a razão. Uhum. Atena é a deusa da razão, do pensamento crítico seria, né? Assim, é aí que a gente vê os desequilíbrios. Porque a primeira fase da humanização foi a de informação, a da informação. A mulher precisa ter informação, se empoderar. Queria dizer, não para mim, que já estava lá em 2001 e não concordava com isso, não era só informação. Informação é essencial, saber as coisas. Saber, por exemplo, como funciona o trabalho de parto. Muitas mulheres não sabem, né? Quer dizer, eu mesma não sabia. Como é que a gente não tem essa educação hoje nas casas? A gente não convive com mulheres que parem em casa como no passado. Então, como funciona a anatomia do parto, a fisiologia do parto? Informação, isso é Atena. O que acontece na realidade do mundo? Os hospitais se aproveitam da gente. Os médicos se aproveitam da gente por dinheiro. Ah, simples. Atena, clareza mental, sem fantasias. Mas ele é um médico da família, ele é tão simpático, ele é tão bonitinho, ele é tão gentil. Não importa. Atena te permite enxergar as coisas com clareza. Ele pode ser muito legal, mas ele está
É legal porque ele quer fazer dinheiro, é legal porque ele pode ser uma pessoa legal, mas os valores dele são os do sistema, que é fazer cesáreas e intervenção, porque isso rende mais dinheiro e dá, e é também o tempo do que é dinheiro é curto. Sim. Então eles podem fazer mais coisas, ganhar mais dinheiro. Todo mundo tá correndo. Então, a Atena permite enxergar para além das fantasias que muitas mulheres gostam de ter porque parece que as embalam. Então, a humanização do parto veio trazer isso, veio desmistificar um monte de questões sobre cesárea, parto natural depois da cesárea, o VBAC, veio desmistificar questões sobre o parto domiciliar, veio desmistificar a ideia do parto natural hospitalar, que é um parto cirúrgico, basicamente, e desmistificar a segurança da cesárea, que é todo marketing. Veio mostrar que não tem nada assim de cuidado com a mãe do bebê, na verdade da verdade. O cuidado tem quando está dentro do que eles querem. Aí eles vão nos dar um cuidado, senão vão até nos tratar mal. Então, a Atena serve para escancarar a realidade, para ajudar a mulher a pensar com clareza sobre a realidade do parto hoje e da maternidade em seguida. Puxa, ela é fundamental. É um conhecimento... Absolutamente. É o primeiro passo. E foi a coisa, vamos dizer assim, mais fácil. Ela não é suficiente, porém, mas foi a mais fácil. Agora, qual é, por exemplo, né? Desculpa, eu estou te atropelando aqui. Esse é um assunto que me pega muito. E eu sou muito Atena mesmo. Então, desequilíbrio. Aí as mulheres, o que elas foram? As mulheres, as doulas, as suas doulas, até educadoras perinatais, foram para as evidências científicas. Certo. E aí foram estudar. Então tivemos pelo menos mulheres que sabiam um monte de coisas e contestavam com os médicos, que é o lado assim guerreiro de Atena pela justiça, eu concordo. Só que a gente esquece de uma coisa, que a gente tem um barrigão desse tamanho que requer um outro tipo de postura. Ou seja, requer que não sejamos só guerreiras, porque não dá para parir num estado de guerra, nem qualquer mamífera não faz isso, imagina uma mulher humana. Então a gente precisa de outros aspectos, e não cabe à mulher saber todas as evidências científicas, não cabe à mulher nem saber demais, porque, como todo profissional de saúde sabe, e até demonstra na sua prática, quanto mais você sabe dos problemas que podem acontecer, mais a tua visão fica enviesada, você fica muito mais preocupado do que deveria. Imagina uma mulher que não é parte do campo da medicina, que, enfim, está com barriga e está esperando o bebê dela. Então, o que a humanização do parto fez? Essa que eu chamo a humanização por princípio, assim, que também vem de outros nomes e foi aqui que se estabeleceu. É a humanização que tem que saber as coisas, se divulga, e que combina com a nossa sociedade atual. É uma deusa deturpada, porque a nossa sociedade é feita de mulheres muito bravas e, né, porque tem que ganhar seu direito, verdade, mas não é disso que a gente vive, não na hora do parto. Não, tanto é que quantas mulheres foram para o parto domiciliar, sabiam tudo e acabaram em cesárea. O parto não se faz com Atena. Atena só serve para chegar no lugar onde a gente tem que chegar para depois podermos estar na nossa condição de parideiras e parir. Mas não se faz parto com Atena. Atena é a introdução, importantíssima, mas é o caminho para chegar em algum outro lugar. Puxa, então seria o conhecimento que abre os caminhos, que te prepara, que te dá uma visão, mas que tem um limite no sentido de que você não pode. Você se enche de informação, que fica muito brava com tudo aquilo e de repente se desconecta das suas sensações, das coisas que você está. Até das dores, né? Porque você vai ter que processar muitas dores durante a gestação. E você se desconecta da tua intuição, você fica só racional, que é muito confortável, porque isso coincide com a nossa cultura. É uma cultura racional, alienada do corpo, então a mulher só refrisa a mesma condição de estar alienada do corpo dela, fica só na cabeça. E como diabo você faz o parto assim? Não faz. Simplesmente não acontece o parto, de fato, não acontece.
Ele fica, é uma mulher que acha que está resolvendo o parto com a razão, com o conhecimento racional, com a informação. Sim. E não, o parto não se faz assim. Sem dúvida. Eu posso saber que a fisiologia do corpo funciona de tal forma, que meu corpo foi feito para isso, e tudo isso é fundamental, mas se eu me amparo só nisso e segrego, né? Muitas mulheres às vezes não olham para o próprio medo, né? A informação vem, parece que está te empoderando, mas no fundo elas estão morrendo de medo. E esse medo fica ali, debaixo desse monte de conhecimento, e de repente o medo irrompe, Adriana, na hora do parto. Exatamente, rompe e, e o medo é irracional, as nossas emoções são irracionais. Podemos ter medos absolutamente irracionais, que não tem nada a ver com a situação. E aí, se a gente usar as informações racionais para superá-los, nós estamos só repetindo o que a cultura já faz. É mais do mesmo. É quando a gente fala, você tá, não estou muito bem hoje. Não, não se preocupa, vai passar, não é nada. Mesma coisa. É uma cultura que nega o psicológico, nega a profundidade, nega valor às nossas emoções. Então, essa Atena, do jeito que está, que foi feita, ainda é feita em muitos lugares da humanização, é uma Atena amputada de seu corpo, de sua feminilidade, de sua inteireza. É uma Atena a serviço dos mesmos jogos de poder que prendiam as mulheres antes a cesárea e a tantas outras coisas. Puxa, então ela acaba de alguma maneira fomentando também o movimento, o sistema masculino. Sim, porque ela vira só masculina, exatamente. A mulher não aprende. O trabalho da mulher grávida é chegar, descobrir a sua dimensão de parideira. Esse é o trabalho da mulher, assim, esse aqui é o que eu tenho que fazer como grávida. Então, eu vou usar Poxa. também as informações para conseguir chegar lá. Eu mesma evitei saber algumas coisas, porque eu sei de como a mente pode atrapalhar. E ainda hoje tem coisas que eu não quero saber, assim, eu não vou futucar em alguns lugares, porque essas coisas vão ficar na minha cabeça, querendo ou não, grudam. Sim, Então, para é quê? verdade. Ainda mais quando a gente está grávida e a gente está tão sensível e preocupadas, né, também, claro, com o Com parto, certeza. a nossa vida. Com certeza. Então que a Atena venha na medida certa. Que a Atena venha tem que ser na medida certa, com bom senso, né? Uma Atena verdadeira. E Adriana, como seria a mulher Atena na gestação? Assim, já que você disse que cada mulher tem uma característica que é mais evidente, como é que é a gestação de uma mulher Atena e o parto? O que pode acontecer no parto de uma mulher Atena que não desenvolveu as demais deusas em si, não tomou consciência de outras dimensões em si? Eu escrevi um livro, né? Depois desse As Deusas na Gravidez, Parto, Pós-Parto, eu escrevi esse livro que se chama Me Conte Seu Parto e Lhe Direi Que Deusa És. Sim, é verdade. Né? Lembrando desse livro. Porque o que eu faço? Depois de explicar um pouco sobre a figura, o perfil, né, mitológico da deusa, eu dividi as deusas em três momentos evolutivos. Assim, a primeira é a deusa do jeito que está, que a gente pode reconhecê-la no mundo de hoje, ou seja, uma Atena seria uma mulher que trabalha até os últimos dias da gravidez, que está com uma agenda cheia, que vai só ao médico e cuida da barriga e vai provavelmente para uma cesárea, porque afinal a medicina não está falando que é boa, está seguro, ela vai estar toda arrumadinha e enfim, não tem tempo a perder. Isso aqui é Atena ao estado, vamos dizer assim, grosseiro, não trabalhado do mundo atual, a estereotipada. A Atena, segundo nível mais evoluído, que é a Atena dessa humanização que eu chamo por princípio, que é de cabeça, o princípio está correto, mas a realidade não bate, é a deusa, uma mulher que vai se informar, que vai brigar com quem tem que brigar, vai buscar as pessoas certas para o parto, vai questionar os médicos, vai pesquisar na internet e se conectar com as pessoas que podem ajudá-la. Mas é uma Atena, é uma mulher Atena que vai, sem perceber,
canalizar muitos outros sentimentos dentro dela de raiva, de abuso. As mulheres têm um histórico, tá nas nossas células, né? Abuso e violência e desrespeito. Então, a questão do parto, quando a gente vê o que acontece mesmo, né, com o abuso mesmo que a gente sofre pelo sistema, vem à tona uma grande raiva. Mas aí a gente se perde um pouco nisso, sem perceber que estamos todas no que é certo. Sim. E até as próprias evidências, e não é lei, a gente acaba pegando essas informações como se fosse um dogma, e não é assim. Então ela vai para o parto toda prontinha, com plano de parto excelente, o plano de parto é coisa de Atena, e com todos os seus objetos para facilitar o parto, que provavelmente vai ser domiciliar. Pô, ela estava rodeada de todos os objetos certos e as pessoas supostamente certas, mas ela vai se assustar no parto, ela vai encalhar de alguma forma. Porque ela vai se deparar, de repente, com uma experiência que ela não sabia que existia, porque tá aqui embaixo, né? Visceral. Que será, e visceral, que será isso aqui, e ela não se preparou. Ela não deixou espaço dentro de ela, não gestou a dimensão do irracional, do sentir, do intuitivo, do silêncio até, mental dentro dela. E ela vai acabar numa cesárea. Puxa vida, como Aliás, é importante entender isso. eu escrevi um artigo, está no blog, ou está em algum lugar, que era sobre mulheres empoderadas com cesárea. Não sei, tem um artigo que foi muito assim, porque teve muitos casos assim no passado, quando eu estava mais participando mais da humanização. Bom, então, e aí temos a mulher que eu chamo que é Atena, a Atena que está completa em si, ou uma mulher pode ter uma tendência Atena, eu claramente tenho, né, porque eu gosto de conhecimento, eu trabalho com ensino, então claramente eu tenho. Por isso que eu sou suficientemente Atena para saber que alguma coisa é melhor não saber, fechar. Não olha para aquilo. Para que você vai enfiar o nariz no livro de medicina? Deus do céu. Eu vou buscar. Então, é uma mulher que sabe, é uma Atena que sabe conviver com as outras deusas. Então, ela sabe apelar para os outros lugares. Ela não está tomada por uma Atena estereotipada. Ela não está unívoca, né? Assim como se fosse um monolito naquela atitude, naquelas qualidades que viram excessivas e viram nocivas. Ela sabe conviver com as outras e, portanto, deixar que as outras deusas possam contribuir, por exemplo, com o seu silêncio, com o seu recolhimento, com a intuição, né? E com a profundidade, né, da necessidade do animal dentro da gente que pare, porque é o nosso corpo animal que tem que vir à tona, é a Ártemis, é a selva. Que assusta muitas vezes, Que assusta muitas vezes, mas que uma mulher da civilização, né, que de repente tem que encontrar com a selva. Com a selva. Esse é o parto bom. É um parto assim. Depois cada uma vai ter o seu, né? Mas é o corpo, né, que tem que parir. A cabeça tem que ficar de lado. O que ela vai fazer naquele nada? Ela tem que se retirar. Que riqueza, não? Que riqueza. Como a visão se amplifica a partir dessa perspectiva arquetípica. Sim, é muito bonito, porque eu adoro trabalhar com as deusas, realmente. Porque cada uma tem o sagrado, cada uma é deusa, então a razão não é Deus, não tem prioridade. Por que ela tem prioridade? Ela é uma entre outras, ela pode ter sua grande importância, mas sem todas a gente não funciona direito. É mesmo. E para as profissionais, Adriana, da humanização, os cursos que podem ajudar seriam psicologia arquetípica da gestação, psicologia arquetípica do parto, teria mais algum curso? Seria então a educação perinatal tem uma pequena um dos
capítulos, né, do curso é sobre as deusas e sobre essa abordagem sintetizada, né? E eu acho que seria interessante os meus livros, né? Porque eles, esse das deusas na gestação, parto e pós-parto, e do diga-me seu parto e lhe direi que deusa és. Porque inclusive tinha uma moça aqui que falou, que ela escreveu aqui numa live, que ela construiu até um tipo de formulário né, com base nas deusas para entender, né, que tipo de mulher, porque cada uma vai ter uma tendência, né, e vai ter um parto um pouco diferente que a gente tem que deixar acontecer. Sim. E vai facilita, porque senão a gente trata todas as mulheres mais ou menos iguais, mesmo que bem, e não somos iguais. E até mesmo a doula ou a educadora perinatal, ela também precisa reconhecer que Deus está atuando aqui, né? Quem eu sou, o que tem excesso, porque senão eu posso atropelar a gestante. Que aí a gente tem dois modelos, né? A deusa, a doula guerreira, Atena, vamos fazer. E temos a mãe, a doula mamãe, né? Sim. Enfim, e no final, se também a doula, a profissional, não estiver mais inteira, ela não tem nem como perceber o desequilíbrio da outra pessoa, porque ela já está desequilibrada no feminino dela. Isso é feminino. Sem dúvida. Puxa, então a profissional, tanto a profissional quanto a mulher gestante, tem muito a se beneficiar desse material, né? Os livros, os cursos. Eu não tenho depois livro, a gente vai. porque eu não tenho a versão. Se eu abaixar, ele tá aqui perto, mas eu não deixei ele tão perto. Se eu abaixar aqui, vai cair o telefone. Tá mas ele tá aqui pertinho. Eu mostro. Sim. Mas eu vou colocar o link aqui na live, embaixo da live, dos cursos e dos livros para as pessoas que têm interesse em aprofundar, procurarem. Tem muita coisa que você já escreveu, né? E tem também os cursos do AELA, né? Os dois educação cursos. Psicológica. Não, o sagrado feminino e as deusas. Que é mais exatamente. A introdução e também tem o completo, né? Sobre as deusas. É a introdução, que acho que chama o Sagrado Feminino, que é uma introdução que acho que dura 1h30, 2 horas. E tem outro que é mais longo, que deve durar umas 3 horas e pouco. Exato. Eu vou deixar o link de todos para quem quiser se aprofundar nesse conhecimento e se beneficiar dele. Então. Até a próxima vez. Até a próxima deusa, né? A próxima deusa. Qual que vai ser mesmo? Qual que vai ser mesmo? Eu diria depois de Atena, Perséfone, que é o contraponto de Atena. Vamos para Perséfone. Vamos então falar de Perséfone. Tá bom. Um grande abraço, Adriana. Muito obrigada. Obrigada a todas que estiveram. Tchau, tchau, meninas. Obrigada.